Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindo aí ao canal Breu Leandro Mendes e mais um Destravar Espiritual. Que você venha ter resultado no entendimento e na prática da palavra de Deus. Porque não adianta você ter nome de que vive, conhecer a palavra, porém você não ter benefício dela na sua vida. Vamos lá. Hoje eu vou falar sobre constância. Calma aí. Constância. É necessário que nós venhamos ser constante na nossa fé. Constante em tudo que a gente se propõe a ser e a fazer para Deus. Entende? Constante. Por exemplo, você para de respirar? Não, né? Porque se você parar de respirar, você morre. Você para de se alimentar? Você para de ir no banheiro? Você para? Não. Teu corpo está em total movimento. É constante o sangue correndo nas suas veias. É constante os músculos se retraindo. É constante o coração batendo. É constante. Entende? É constante os teus pulmões enchendo de ar. E por aí vai. Tudo que não tem constância, né? Tudo que não se move, tudo que para, já era. Morre. Então nós temos que ser constantes em tudo, tá? E no Salmos 71, versículo 6 diz assim: por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Então, o salmista falando que por Deus ele estava sendo sustentado desde o ventre. Então você tem que crer que o teu sustento vem de Deus e que você está sendo sustentado desde o ventre da sua mãe. Entende? Deixa eu ver o óculos aqui. Desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas da minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Aí você diz, mas como que eu vou louvar a Deus? A minha vida tá assim, tá assado, eu tô perdendo as coisas, eu não consigo... Enfim, a pessoa sempre arruma uma desculpa para ela não usar a fé. Como que eu vou louvar a Deus se está dando tudo errado, se está acontecendo tragédia, se está acontecendo isso, aquilo, enfim. Como que vai louvar? Como que vai ser constante? Agindo a fé. Porque a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de um fato que ainda não se vê. É a fé. Você tem que usar a sua fé. Pela fé, você vai agradar e mover a mão de Deus ao seu favor. E vai trazer à existência aquilo que até então não existe. Então você precisa crer constantemente. Constantemente. Não é louvar a Deus, ah meu Deus, muito obrigado por todos os males. Não é isso não. Não é isso não. Mas é você grato pelo que você tem. O que você tem é a vida. O que você tem é o que você tem. Seja grato pelo que você tem. E haja fé constantemente em busca daquilo que você ainda não tem. Entende? Porque quando você é constante na fé, você está louvando a Deus. E Deus se agrada disso. Ele atende aquele que é constante. Agora, o inconstante é como a palavra mesmo diz, né, que edificou a casa na areia. Na areia veio o mar e foi removendo aquela areia, removendo aquela sustentação frágil, falha, e veio o vento, acabou com tudo, porque não firmou em algo que era constante, entende? Sólido e crescente. Então você precisa ser constante em tudo. Constante. Não pare de estudar. Não pare de trabalhar. Não pare de crescer. Não pare de aprender. Não pare de ensinar. Não pare. Não pare. Porque se parar, já era. Tem que ser constante. É por isso que Deus nos compara com a formiga. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Deus ensina o homem a como tem que se comportar com a formiga. Porque a formiga, ela não para em momento nenhum.
Quando ela não está trabalhando sobre a terra, catando os alimentos, ela está trabalhando embaixo da terra. A formiga não para de trabalhar. Pode ter sol, pode ter chuva, ela é constante na evolução da colônia. Ela é constante na evolução. Então, quando há constância, há evolução. Quando há constância, movimento, há evolução. Então, a vida de uma pessoa para quando ela para. A vida de uma pessoa, ela para quando ela para. Quando ela não é constante, quando ela não está agindo a fé. Quando ela não está, de fato, ouvindo, buscando, entendendo e principalmente praticando a palavra de Deus. Entende? Então seja constante. Constante. Não pare. Principalmente as coisas discernentes ao seu coração. Não pare de buscar a paz de Deus. Não pare de buscar o Espírito Santo. Não pare de buscar o perdão, o arrependimento. Não pare de limpar o seu coração. Não pare de perdoar. Não pare. Não pare. Não se canse. Se está cansado, descansa. Tem um vídeo aí no meu canal que eu explico o que é descansar em Deus. Vai descansar em Deus, né? Mas não pare. Só descanse. Mas não pare. O descansar é você desfrutar. O descanso de Deus não para. Deus, ele não para. Então por que nós vamos parar? Não. Está cansado? Desfruta. Desfruta de alguma coisa. Mas nós temos que ser constante na nossa fé. Você tem que ser constante na sua fé. Na sua fé. Não deposite a sua fé em homens. Não deposite a sua constância em homens. Não deposite a tua confiança e a tua constância em coisas, em homens. Porque o homem é falho, coisas passam, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Deposite a tua constância, a sua confiança na palavra de Deus. Eu não paro de orar, eu não paro de ler a Bíblia, eu não paro de meditar, eu não paro e nem vou parar. É como o ar que eu respiro. Se eu parar de respirar, eu morro. Então, se eu parar de orar, se eu parar de buscar a Deus, eu morro. Então, eu não posso parar. Não importa, faça sol, faça chuva. Está dando certo, está dando errado. Não importa o que eu sinto. Se naquele momento eu estou sentindo felicidade ou tristeza. Se eu estou ganhando ou se eu estou perdendo. Não importa. Eu estou pouco me importando pelo que eu sinto. Eu tenho que ser constante no que a palavra de Deus orienta, né? Meditar de dia, de tarde e de noite. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, depois a sua justiça e as demais coisas lhe serão acrescentadas, enfim. É ser constante. Tem muitas coisas que já aconteceu. Que já aconteceu na minha vida. Que a fé, ela se tornou uma realidade, literalidade, é literal, literal, eu consigo apalpar, ver. Tem outras não que eu ainda estou constante na minha fé, os meus olhos físicos ainda não viram, mas isso não impede que eu venha continuar fazendo a parte que cabe a mim, que é crer. Eu vou ser constante até o fim, entende? Então as pessoas, elas param, elas são iludidas, enganadas, persuadidas, porque elas não são constantes naquilo mesmo que ela prometeu. Ela não é constante naquilo mesmo que ela um dia prometeu para Deus. Quantas pessoas falaram para Deus assim: eu vou te servir para sempre. Esse para sempre foi 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, não sei. Mas ela não foi constante. Eu não vou
voltar atrás. Enfim, a pessoa volta atrás naquilo que ela mesma disse. Mas tem jeito para todo mundo. Para todo mundo, porque a palavra de Deus diz que por mais que o homem venha ser infiel, por mais que você, eu, nós, venhamos ser infiéis naquilo que prometemos a Deus, Deus não é homem para que minta. Ele permanece fiel para estender a mão e te levantar e te dar a chance de um novo recomeço. Então esquece tudo que passou, esquece daqui para trás se você até hoje estava sendo inconstante. Só basta você decidir ser constante. Não é querer, não. É decidir. Pela fé. Pela fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Então, você está esperando ser constante. Ainda não é. E a convicção de um fato que não se vê. O fato é que você nasceu para ser constante. Porém, ainda não é. Mas é um fato, a constância é um fato e ela existe na vida de todos aqueles que não desistem de buscar a Deus. Então só não desista, porque há anos atrás eu não era constante. Eu não era constante. Mas eu já tinha a certeza no meu coração que eu já era. Isso é fé. Isso é fé. Fora eu não era constante, mas dentro eu estava me tornando. Então, aquilo que estava dentro de mim se externou. Então, aquilo que está dentro de você vai se externar. É por isso que você tem que crer que você é constante. Por mais que os teus olhos digam que não. Entende? Porque você nasceu para ser a imagem e a semelhança de Deus. Você é a imagem e a semelhança de Deus. E Deus não para. Deus é constante. Deus é constante. A todo momento. E tudo que Deus faz é constante. Não para. O nosso corpo não para. Ele é constante. O rio não para. Ele é constante. O rio não para. Se o rio para, se tentam parar o rio, já era. Aquela água acumula sujeira, vem bichos, apodrece. Aquela água não serve mais para nada porque ela está parada. Ela não está sendo constante no seu fluxo. Você tem um fluxo. Você não é desse mundo. Você veio do reino de Deus, está aqui para servir o reino de Deus e voltar para o reino. É igual uma fonte de água. Uma fonte, ela nasce pequena. Ela nasce e vai seguindo o afluente do rio. E na medida da largura, vai se formando os rios. Com as barragens, vai tendo profundidade. Mas aquele rio é constante. Até ele desaguar no mar e evaporar, ir aos céus e voltar de novo para a fonte. Então, o rio, ele não para. Não para. Quando tentam represar a água do rio para si, sem que transborde na vida de alguém, ela apodrece. Assim somos nós. Nós não podemos parar. Nós temos que buscar a Deus, servir a Deus, desfrutar, usufruir daquilo que Deus tem feito na nossa vida e transbordar, compartilhar com as outras pessoas, ensinar elas aquilo que nos ensinaram. Ajudar as pessoas da mesma forma ou muito mais do que nós fomos ajudados. Entende? Transbordar na vida das pessoas, porque eu tenho certeza que você foi muito grato a alguém quando te estendeu a mão. Você foi muito grato a alguém quando ele te deu um apoio. Ele te ajudou. Você foi muito grato, primeiramente a Deus, mas depois àquela pessoa. Então, nós temos que ser, hoje, esse rio, essa corrente constante, entende? E desaguar no mar, entendeu? Para cumprir o nosso propósito. Então, meu amigo, seja constante na fé, seja constante naquilo que é bom, seja constante naquilo que é bom.
As pessoas têm sido constantes naquilo que é ruim. Elas têm sido constantes na dúvida, na incredulidade, no medo, no ódio, no orgulho, na maldade. Elas têm sido constantes naquilo que se refere ao concorrente de Deus, que é o diabo, né? O concorrente não, né? Porque Deus não tem concorrência. O adversário. O adversário de Deus, que é o diabo, o inimigo das nossas almas. Entende? O adversário. O adversário de Deus não o nosso, porque Deus não tem adversário. Deus já venceu o diabo. Ele já está vencido, mas é o nosso adversário. Então, tem muita gente que está sendo constante naquilo que é para o mal, mas ela não tem sido constante naquilo que é para o bem. Então seja constante na fé, seja constante na alegria, seja constante, tá bom? Então se destrave espiritualmente. Não adianta você ficar chorando, não adianta você ficar reclamando, não adianta você ficar culpando todo mundo, não adianta nada disso. E quanto mais você é constante nesse vitimismo, quanto mais você é constante reclamando, pior fica. Pior fica. Essa é uma realidade. Então ignore as coisas de ruim que tem acontecido. A minha vida só começou a mudar quando eu comecei a rir na cara da desgraça que acontecia na minha vida. Sabe o que é desgraça? É uma pessoa sem a graça de Deus. E sabe quando uma pessoa ela está sem a graça de Deus? É quando ela não está usando a fé que ela tem. Então quando eu tinha uma vida desgraçada, que é sem a graça de Deus, tudo dava errado. Eu percebi que o único culpado era eu mesmo, porque era eu que reclamava. Era eu que me vitimizava. Era eu que não atentava que eu tinha condição e possibilidade de mudar a minha própria realidade. Até a hora que eu decidi crer e obedecer a palavra de Deus. Usar a fé. Eu comecei a rir da minha desgraça, crendo que Deus era comigo. Acontecia algo de ruim, eu... bem feito. Bem feito para mim. Você merece mesmo. Aprende com isso aí agora, vence isso aí, eu vou vencer isso aqui. Deus é comigo. Isso aqui tem um propósito. Deus é comigo. Eu estou vivo, pelo menos eu estou respirando. Entende? Parar de respirar, eu ainda não estou. Então vamos embora. Se Deus permitiu, Ele tem um propósito. Então eu comecei a ser constante naquilo que é bom. Tentar tirar algo positivo das coisas ruins que aconteciam na minha vida. Trazer à memória aquilo que poderia me trazer esperança. Então, a minha realidade começou a mudar. Na hora que eu comecei a rir da minha desgraça. Mas por que eu estava rindo? Porque eu sabia que aquilo ia passar. Eu tinha certeza que aquilo ia passar. Né? Eu estava usando a fé. E depois que eu comecei a rir da desgraça, aí eu parei de ser sem graça para Deus e comecei a alcançar a graça de Deus na minha vida. Então não é diferente com você. Quer alcançar a graça de Deus? Que a graça de Deus é um favor imerecido. Nós não merecemos, não é de graça. A graça de Deus não é de graça, tá? Tem um sacrifício, tem uma renúncia. Você tem que vencer a si mesmo. Você tem que vencer os seus maus pensamentos, os seus maus sentimentos. Você tem que vencer a inclinação da sua carne e olhar para as coisas do Espírito. E isso é um sacrifício tremendo, não é de graça. É um alto preço a ser pago. Entende? Então a graça não é de graça. Porém a graça vem na vida daqueles que de fato se arrependem e reconhecem seus erros. Então eu reconheci. Porque eu fui olhar para a formiga e vi que eu era um preguiçoso, vi que eu era um vitimista, vi que era mais fácil colocar a culpa em todo mundo, até em Deus. Muitas das vezes eu coloquei a culpa, mas eu não me responsabilizava pelos meus atos.
E ali eu comecei a me humilhar diante de Deus. Porque está escrito, aqueles que se humilham diante de Deus serão exaltados. Então seja constante naquilo que é bom, seja constante na fé, seja constante na obediência da palavra de Deus e não desista. Porque uma hora Deus vai trazer existência na sua vida, aquilo que ainda pode não existir no mundo físico, mas já existe no reino de Deus e no mundo espiritual. Tá ligado? Você é um mais que vencedor. Você nasceu para vencer, você já é um vitorioso. Tá? E eu tenho certeza que você já ouviu, mas vale a pena ouvir de novo. Sabe por que você é um vitorioso? Só pelo fato de você existir e nascer. Você já foi um guerreiro, né? Um espermatozoide no meio de milhões. Você conseguiu fecundar. Você conseguiu. E nasceu. Então, se desde o ventre da sua mãe você já vencia, por que depois que nasceu você vai perder? Você não nasceu para perder. Você nasceu para aprender e vencer. Se você não está vencendo, é porque você não está aprendendo. Então aprenda com os teus erros, aprenda com as suas falhas, aprenda com a palavra de Deus, aprenda com tudo e com todos. Aprenda a depender somente de si, de Deus, para que você venha vencer em nome do Senhor Jesus. Fechou? Então, um forte abraço. Esse foi mais um Destravar Espiritual, para que você venha despertar, evoluir, crescer e ter resultado na sua vida. Porque o mais importante é você ter resposta, você ter resultado. Eu não sei qual é o seu sonho, eu não sei o que você quer, mas de uma coisa eu sei: os seus sonhos, pela fé, já foram todos realizados. Agora é você que tem que se colocar na constância para receber a cada um na hora certa e no momento certo. Fechou? Forte abraço, Deus abençoe e até o próximo Destravar Espiritual. Todo dia uma mensagem, uma palavra de fé para te ajudar. Curta, comente, compartilhe esse vídeo para alguém, para que ele também venha ser constante naquilo que é bom e venha parar de ser constante naquilo que é ruim, para que ele possa ter o resultado. Em nome de Jesus. Amém.